E hoje a graça de Deus que eu quero falar com você é um tema tão lindo, tão importante. E todas as religiões, meus irmãos, qualquer religião que você conhecer, você não vai ouvir falar sobre graça em nenhuma religião. E isso é muito curioso, porque a graça é algo tão exclusivo de Deus para nós, que ainda que tentassem copiar, nunca conseguiriam. Porque a graça vem somente do único Deus, que é o nosso Pai, é o seu Criador, o seu Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela é um favor que você e eu não merecemos. A graça é todo presente de Deus imerecido. O que é graça, então, resumindo? A graça é todo presente que você recebe de Deus sem nenhum motivo, sem nenhuma condição e, melhor ainda, sem nenhum merecimento. Isso é graça. Irmãos, a graça de Deus é o ar que você respira. Você pode agora dar uma respirada bem profunda no seu lugar, fazer... Nós não temos e não podemos ter nenhum mecanismo para manipular, para conseguir regular o oxigênio que nós recebemos. É graça de Deus. O sol todos os dias se estende, a Bíblia fala em Salmos 19, se não me engano, versículo 6, que o sol todos os dias vai de uma extremidade dos céus à outra extremidade, e nada foge do seu calor. Isso é graça de Deus. Deus não precisaria nos conceder nada. Deus não nos deve nada, mas todos os dias Ele nos presenteia com a sua graça, com bons presentes, boas dádivas. A sua vida é um presente de Deus. O seu respirar é um presente de Deus. A pessoa que está do seu lado, viva hoje em saúde, é um presente de Deus. Você pode falar para essa pessoa, você é um presente de Deus. É um presente de Deus, é graça de Deus nós estarmos aqui hoje. É graça de Deus aquele diagnóstico, ter dado tantas sentenças de morte para muitos irmãos e no final Deus conceder a vida. É graça de Deus, irmãos. Aquele acidente muitas vezes que você já sofreu anos atrás, que você já sofreu há algum tempo, não ter te matado, a graça de Deus nos alcança todos os dias. Sabe, tem dias que às vezes a gente sai na rua e fala, meu Deus, parece que está tudo dando errado. Eu não sei se você já teve essa sensação de sair com um carro, aí fulano te fecha, e quando você anda mais um pouco, aí o outro franca, é a cidade dos 100 setas, o outro vem e te corta sem dar seta, e diversas coisas nós passamos muitas vezes durante um dia, e nós não, em pequenos detalhes, não percebemos a graça de Deus nos alcançando. Os presentes de Deus, a vida nos alcançando todos os dias quando nós acordamos. E eu quero falar com você sobre a graça de Deus estendida ao longo da história, até chegar em mim, até chegar em você. Se você está com a sua Bíblia, abra em Gênesis 3, versículo 21. Gênesis 3, 21, a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. O capítulo 3, ele retrata a queda ali do homem, e a vergonha que o homem passou ali diante de Deus, que quando Deus chama Adão, Eva, cadê vocês? Na verdade, ele se retrata diretamente com o homem, ele fala, Adão, cadê você? E eles então estão escondidos, então percebendo que estavam nus, agora a maldade já tinha entrado no mundo através da desobediência, eles percebem que estão nus, se escondem de Deus. Em Gênesis 3, 21, irmãos, nesse momento, Deus tinha todo o direito de aniquilar imediatamente Adão e Eva. Deus tinha todo o direito de, naquele momento ali, acabar com a vida de Adão e Eva. E quando eles estão escondidos da presença de Deus, Gênesis 3, 21, o próprio Deus faz roupas para eles e os tampa. Isso é graça de Deus. Um Deus que tinha todo o direito, irmãos, de tratar eles ali como realmente eles mereciam, de tratar eu e você como nós merecíamos diante dos nossos pecados, estende graça sobre a nossa vida, cuida nos mínimos detalhes. Mais para frente você tem Gênesis 21, 2, a história de Abraão. Irmãos, Deus precisava dar um filho para Abraão? Não precisava. Sara tinha o sonho de ser mãe, mas Deus não precisava conceder um filho a ela.
Deus não deve nada para mim, Deus não deve nada para você. Deus não deve para mim a restauração das coisas que foram perdidas. Deus não deve para mim as coisas que eu peço a Ele, mas por graça, Deus nos dá, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é presenteador, isso é um atributo do nosso Deus. O nosso Deus ama presentear. Isso é graça de Deus. Então, em Gênesis 21:2, Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Graça de Deus estendida sobre a vida de Abraão. E não para por aí, nós temos depois a história de José. Você conhece bem a história de José, que foi preso injustamente. E às vezes eu fico pensando, tudo bem, Deus retirou ele da prisão e ele merecia sair da prisão, porque ele foi preso injustamente. Mas Deus precisava ter colocado ele numa posição ao lado de segundo abaixo do governador, ao lado da autoridade máxima na época? Não. Às vezes você pensa, poxa, Deus tirou ele da prisão, mas merecidamente. Mas o fato de Deus ter tirado ele da prisão, Deus não devia nada a José. Mas Deus não só tirou ele da prisão, mas colocou ele como autoridade naquele lugar. Porque Deus não só restitui as coisas na nossa vida, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que isso seja estendido sobre a sua vida em nome de Jesus, infinitamente mais do que você tem pedido para Deus em nome de Jesus. Que seus olhos se abram para enxergar um Deus de graça. Que os seus olhos se abram para chegar ousadamente ao trono da graça de Deus e falar: eu sou o teu filho. Eu não sou mais escravo, mas eu sou filho de um Deus gracioso, um Deus abençoador. Nós vemos Moisés, a graça de Deus livrou Moisés das mãos de Faraó. Nós olhamos para a palavra e vemos Davi. Davi não merecia nada do que ele ganhou com o reino dele. O que Davi tinha feito? Davi era um homicida, um adúltero. Nós olhamos hoje para uma pessoa dessa forma e com a nossa racionalidade nós pensamos, essa pessoa não merece nada na vida dela. Mas com um coração arrependido, um coração que se achegava diante de Deus, Deus estende a sua graça e faz de Davi um dos maiores reinos que já existiu sobre a terra. Isso é graça de Deus. Não importa o seu passado, não importa o seu pecado, importa que você se achegue ao trono de Deus, sabendo que você já teve em Jesus o perdão do seu pecado, o perdão da sua dívida, e que você receba de braços abertos o que o Espírito Santo tem para você. Jeremias 29:11, planos de paz e de esperança, em nome de Jesus. A graça de Deus aniquila todo o passado de Davi, diante de um coração arrependido e quebrantado, e pela graça, ele recebe um presente merecido. Agora nós chegamos no maior ápice da extensão da graça de Deus, que alcançou a mim e a você, o próprio Jesus Cristo. Nós temos que em Jesus, nós estávamos totalmente perdidos. Em Jesus, a graça de Deus alcançou o nível de extensão máxima. Porque nós estávamos enlamaçados. Nós estávamos como uma ovelha desgarrada, totalmente perdida, enlamaçada, suja. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nos encontrávamos nesse lugar, mas a graça de Deus nos encontrou e nos tirou dessa lama. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos tira do império das trevas, Ele nos tira da sujeira, da lama, e nos transporta, nos coloca em um lugar de luz, em um lugar onde nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E isso, por incrível que pareça, a palavra dita em Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Foi para mim, foi para você, foi para aquela pessoa mais pecadora que você imagina, aquela pessoa que erra muito, aquele que parece que não tem saída. A graça de Deus se estendeu para todos nós, todos,
precisam conhecer e ser alcançados pela graça salvadora de Deus. E é engraçado que o que a gente merecia, irmãos, era punição. A gente escolheu estar nesse lugar de lama. O salário pago pelo nosso pecado, qual é? É a morte. Sabe, irmãos, você trabalha o mês inteiro, talvez, ou se você recebe por dia, você trabalha o dia inteiro. E no final do mês, você vai lá receber aquilo que te é merecido, o seu salário. A palavra de Deus diz que o pecado, aquele que pratica o pecado, ele deveria chegar, e o salário que ele receberia pelo seu pecado é a morte. E eu vi uma frase muito forte que diz: imagina se esse salário fosse pago na hora. Porque nós não sabemos a dimensão do nosso pecado. Então o salário que era para eu e para você pagar era a morte. Quantos aqui pecam? Todos nós. E nós deveríamos ganhar punição de Deus. Mas a graça salvadora que se manifestou a mim e a você, ela nos tira desse lugar e ela nos purifica. E de graça, e pela graça, além de não nos matar, nos dá vida eterna. Irmãos, o que é isso? É graça de Deus. É um presente que eu e você não merecemos todos os dias, irmãos. Nós devemos acordar e falar: a graça de Deus me alcançou. Era para eu estar morto agora, e Ele não só rasgou minha dívida, não só rasgou minha cédula de morte, mas Ele me deu vida eterna ao lado do Pai. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus! Aleluia! E todo esse combo parece que ainda não acaba por aí. O presente parece aqueles presentes que você vai abrindo e não acaba. Porque além de nos trocar aí uma cédula de dívida de morte, nos dar vida eterna, nos tirar de um lugar enlamaçado, ela ainda nos deu o direito, o poder de ser livres do pecado. O Espírito Santo de Deus nos deu uma identidade, e através dele poder para ser livre das mãos do diabo, das algemas do pecado. Ela, falando sobre a graça, ela nos instrui, nos ensina a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Irmãos, a graça de Deus, ela tem uma ação instantânea quando você aceita Jesus, de redenção e de justificação, te fazendo agora uma pessoa justa diante de Deus. Mas não só isso, a graça nos ensina a viver livre do pecado. A graça nos instrui a renunciar os desejos mundanos. Muitas pessoas falam: eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar o pecado. Talvez precisa entender sobre a graça de Deus, porque é ela que nos ensina a renunciar os desejos. Sabe por que a graça nos ensina isso? Sabe por que é a graça que nos ajuda a correr do pecado, da imoralidade? Porque quando eu entendo o que eu recebi, eu sei e eu tenho uma certeza que a única coisa que eu não quero é desagradar o coração de Deus. E a graça me ensina que se eu tenho um Pai que me libertou, eu não vou fazer o que lhe desagrada. A graça me ensina que os desejos mundanos não se comparam com aquilo que eu recebi. Que se o pecado me afasta de Deus, é do pecado que eu vou viver longe. A graça me ensina. Na graça eu caminho distante dos desejos mundanos. Se você tem caminhado num lugar de recaídas, de caídas no pecado, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, deixa eu entender sobre a graça de Deus. Espírito, me ensina a abrir a minha visão e entender o que eu tenho recebido e merecidamente. Irmãos, eu vou falar por mim, talvez você não é assim, mas quando eu ganho um presente de alguém, parece que eu fico em dívida com aquela pessoa. Sabe quando é seu aniversário e alguém te dá um presente muito bom? E aí você fica: meu Deus, no aniversário dessa pessoa, misericórdia, eu vou ter que gastar umas 3 vezes no cartão. Parece que você fica em dívida com aquela pessoa. Irmãos, às vezes a gente parece que fica em dívida, é do ser humano isso.
Mas nós recebemos o maior presente que a gente poderia receber, que foi a vida de Jesus Cristo. E nós não ficamos assim diante de Deus. Nós não ficamos diante de Deus como Deus. Eu preciso retribuir, ainda que eu não consiga, eu preciso fazer algo. E a única coisa que Ele me pede, afaste-se do pecado, o pecado me desagrada. E eu olho e falo, Deus, que presente eu recebi, olha a graça nos ensinando, que presente que eu recebi sem merecer. Eu preciso todos os dias, Pai, ter na minha consciência que eu não merecia, então eu preciso lutar contra as coisas que te desagradam. Deus, eu preciso honrar o que Jesus fez naquela cruz. Em Hebreus diz que todas as vezes que nós voltamos ao pecado, é como se estivéssemos crucificando Jesus novamente. E quando nós entendemos a graça, eu falo, eu não posso fazer com que aquilo seja vão, por 5, 10, 20 minutos que eu quero fazer as vontades da minha carne. A cruz não é em vão. A graça estendida de Deus através de Jesus não pode ser em vão nas nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos 6, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Hoje nós temos a hipergraça, que virou libertinagem. Onde as pessoas falam, a graça de Deus me alcançou, dessa forma posso fazer tudo o que eu quero. E provavelmente o povo de Roma estava com esse dilema, e o apóstolo Paulo fala assim, deveremos nós, por causa da graça, continuar pecando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque nós morremos para o pecado, ele não nos pertence mais. Provérbios 26, 11. Como o cão volta para o seu próprio vômito, assim é o insensato que retorna para o seu erro. Irmãos, preste atenção nessa frase, o quanto isso é forte. Como um cão que vomita e fica se alimentando do próprio vômito, assim é aquele que peca e fica voltando para o seu pecado. Quando eu entendo a graça, o pecado não pode me satisfazer mais. O pecado se torna um acidente e não algo com hora marcada. O pecado se torna um deslize. A palavra pecado significa erro ao alvo. É quando eu estou mirando em Jesus e de repente eu erro o alvo e logo eu retorno. O pecado não é algo marcado. Não é algo que eu devo fazer correntemente, com praticidade, com aquilo que eu faço regularmente, porque nós morremos para isso com Jesus. O dia que você batizou, você morreu para os seus pecados, amém? E ressuscitou com Cristo. A graça não nos limpou para que a gente volte a se sujar novamente. Irmãos, nós fomos chamados de ovelhas, não de porcos, na presença de Deus. O porco adora a lama. Se você tira o porco da lama, meu irmão, a ovelha, quando ela cai, mancha a lã dela branquinha. Irmãos, é algo que você vê que quando você foi chamado de ovelha pelo bom pastor, o Senhor Jesus, Ele nos limpa, nos renova, para que a gente não volte àquele lugar de escravidão novamente. A graça de Deus, Ele é como um pai, que quando o filho cai, se suja, Ele não só tira o filho da sujeira e fala, vai se limpar sozinho. Ele tira o filho da sujeira e o próprio pai limpa os seus filhos com o sangue redentor de Jesus. Ele substituiu as nossas vestes de prisioneiro e nos colocou vestes reais. E eu caminho para o final. Porque eu creio e declaro em nome de Jesus sobre as nossas vidas, aquela palavra muito forte, linda, aquele versículo que diz que um dia, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus em nome de Jesus. Onde abundou o pecado na sua família, vai superabundar a graça de Deus. Onde abundou o divórcio na sua família, vai superabundar a graça de Deus no seu casamento, em nome de Jesus. Onde tem abundado as enfermidades, onde tem tido muitos problemas na sua vida, a graça de Deus te alcança a ponto de que ela superabunde tudo aquilo que é ruim, ela sobressai tudo aquilo que é ruim, ela nos alcança de tal maneira, irmãos, que nós somos alvos dessa graça maravilhosa de Deus.
E o último versículo que eu quero ler com você é Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para encerrar, eu poderia falar, acho que umas 2 semanas aqui sobre graça, mas para fechar o combo perfeito, o Espírito Santo nos tirou daquele lamaçal, nos lavou, nos presenteou, nos deu tudo que a gente não merecia. E agora, Ele fala, pode se aproximar do trono da graça de Deus com ousadia. Se aproxime desse lugar com ousadia, irmãos. Nós não poderíamos sequer acessar a presença de um Deus santo. Nós não deveríamos sequer se chegar a um Deus tão santo e tão justo. Mas a graça é tão perfeita que agora nós podemos chegar com ousadia. E Ele ainda diz mais, cheguem com ousadia, para que a graça e a misericórdia te ajude no momento da necessidade. Nós podemos pedir ao Senhor quando nós necessitamos. Nós não podemos pensar que Deus é um Deus muito longe. Deus é um Deus muito distante. Nós podemos nos achegar ao trono da graça dEle. A fonte de toda a graça, o trono de Deus. Nós podemos nos achegar pedindo misericórdia, graça, porque Ele tem prazer em nos ajudar na nossa necessidade. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça. Deus, nós queremos orar primeiramente, Pai. Antes de nós te adorarmos, queremos declarar o nosso agradecimento ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos, Pai, pela saúde estendida na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem concedido os nossos desejos muitas vezes nos mínimos detalhes. O Senhor tem provido, Deus, na vida de pessoas aqui financeiramente, emocionalmente. Nós te agradecemos, Jesus, porque temos a oportunidade de estar hoje numa igreja, de estar numa nação onde nós podemos cultuar ao Senhor livremente. Nós te agradecemos, Jesus, porque nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta, Pai. Nós oramos também, Deus, para que a Tua graça, Pai, possa nos ensinar todos os dias. Assim como a misericórdia do Senhor nos segue, Espírito Santo, e nos alcança. Que a graça seja a nossa professora, que a graça nos ensine, nos instrua na presença do Senhor. Nos ensine a fugir do pecado. Que a graça nos mantenha longe dos desejos humanos. Pai, a nossa carne é fraca. Deus, ainda que o Espírito esteja pronto, a nossa carne é fraca. Irmão, se você pode, reconheça isso no seu lugar. Fala, Senhor Jesus, a minha carne é fraca diante da vida, diante dos desejos. Muitas vezes eu me irrito fácil, Senhor. Muitas vezes eu tomo algumas atitudes que o Senhor não quer. Mas que a Tua graça me ensine a viver longe dos meus desejos. Porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pai, que o Senhor faça com que nós entendamos o poder da graça estendida na cruz, para poder todos os dias lutar arduamente contra o pecado, para todos os dias nós olharmos para a nossa carne e falar que ela não é maior do que aquilo que foi feito na cruz, que os meus desejos não são maiores que o sacrifício de Jesus, e nós queremos honrar, Espírito Santo, tudo o que aconteceu naquela cruz do Calvário, em nome de Jesus.